sleep anymore. Dead eyes, cold floor, same old shit that I don't learn. 2 steps back, get burned. Look at this mess. Drinking every day for a deep breath. Clog the most of it. Só que veja bem, a gente tem uma época em que as mulheres elas nunca foram tão qualificadas, entre aspas, quanto elas são atualmente, e nunca foram tão empoderadas, né, através de direitos, benefícios e privilégios como elas são atualmente, e ainda assim isso não é o suficiente. Ainda assim elas são sempre tratadas como dependentes e elas se comportam como dependentes, no micro e no macro, no relacionamento individual e familiar, ou também em organizações e na sociedade como um todo. E é por isso que os caras ficam mordidos, é por isso que eles ficam na fúria Red Pill. Eles se revoltam pelo fato de não aceitar a sociedade do jeito que ela é. A gente pode usar o termo aí, ginocêntrica, né? Ginocentrista. Qual era o outro termo também que a gente usava? Ginoteísta, certo? A sociedade sempre foi assim. Nunca houve uma época boa. Nunca houve uma época que a mulher fosse independente. A mulher sempre foi dependente, sempre foi um estorvo assim na vida do homem. E daí eles ficam mordidos pelo fato da sociedade ficar mentindo para eles, por causa das mulheres ficarem mentindo para eles, e por causa deles, muitas vezes, se eles não se cuidarem, também vão acabar caindo no conto da mulher forte e independente, acabar fazendo filho ou morando junto com uma mulher e tendo que pagar de uma forma ou outra as coisas para ela. Vai chegar uma hora que vai cair ali numa vara de família, num juiz, nos advogados, e eles vão dizer, não, veja bem, meu caro, ela é coitadinha, tu teve com ela e agora tu vai ter que pagar. A gente já sabe isso, daí é o sindicato bucetal. O sindicato bucetal faz o cara pagar antes ou depois. O paga antes é aquela coisa, o cara vai lá, casa certinho, aí tem que comprar carro, casa, mobiliar e tudo mais, ele faz todo aquele ninhozinho pronto para daí poder ter uma mulher, certo? E a gente sabe que se ocorrer uma separação, esse ninho fica para ela. O pagamento pós é aquela coisa assim, o cara fica empurrando com a barriga um relacionamento, né? Não casa no papel, mora junto, às vezes faz um filho, outro não. Aí a hora que tem uma separação, o cara pensa que tá seguro porque, ela sempre trabalhou, sempre teve o salário dela, se a gente se separar vai ser tranquilo. Aí o cara descobre que não, que a hora que teve a separação, a mulher pegou lá, foi na justiça e mesmo eles nunca tendo casado no papel nem nada, ela tentou dar um jeito de tirar alguma coisa dele. A gente já sabe disso do quê? Que se um casal não define a condição dele, a partir do momento que está junto, e a gente sabe que a lei ela não considera necessariamente união estável se eles estiverem morando juntos atualmente. Até mesmo gente que não está morando junto, a justiça dá um jeitinho ali de falar que é união estável. E se o casal não declara, aí o que acontece? Vira partilha de bens parcial e acabou, rapaz. E agora tem essa última bomba que estão tentando aprovar, que algum pessoal já deve ter visto ali no Twitter, que é o seguinte, agora é o seguinte, independente do regime de partilha de bens, o casal pode ter feito ali, o homem, né, pode ter feito certinho o negócio, dizendo não, é separação total de bens, mas independente do regime de partilha de bens, o imóvel que o casal mora e que foi adquirido durante o relacionamento, em caso de separação, deve ir para a mulher. Entendam bem o que eu estou falando aqui, certo? A gente já tem vários casos que passaram por cima do negócio de ter que estar morando junto para ser união estável e conseguiram meter uma união estável mesmo em casais que não moravam juntos. A gente já tem outros casos, né, que mesmo com partilha de bens, né, o juiz foi lá e decidiu que a mulher tem que ter direito ali à partilha dos bens, porque ela não pode passar necessidade. Se ela alegar para o juiz e para os advogados que ela vai passar necessidade, se o homem não der as coisas para ela numa separação, o juiz e os advogados, se eles acreditarem nisso, aceitarem essa argumentação delas, eles vão passar por cima de qualquer lei. E agora essa última lei que eu comentei, eles estão basicamente só querendo oficializar algo que já existia. Veja bem, qualquer tentativa de reformar o sistema, mudar ali as leis, mudar a sociedade, é barrada. É barrada porque as mulheres elas estão no sisterhood uberalis delas, sempre defendendo umas outras, sempre defendendo que mulher tem que ser dependente, que mulher tem que receber o máximo possível. E ao mesmo tempo ficam mentindo que são independentes, que são fortes e tudo mais, para se sentirem bem consigo mesmas também, para blefar com a sociedade e com os homens e se sentir bem consigo mesmo, para não se sentir um lixo, né? Uma dependente total dos outros. Só que qualquer tentativa de reformar, as mulheres não vão deixar reformar e os homens que também estão no poder não vão deixar reformar porque eles recebem poder através do voto universal, através do estado de bem-estar universal. Os homens que estão no topo, que estão no poder, eles recebem poder através de agradar a mulher. E eles não querem saber se o sistema ele é sustentável ou não. Eles não querem saber se o gasto público está estourando, se a previdência está estourando ou não. Não, eles querem continuar no poder. Se eles tiverem que imprimir dinheiro, eles vão imprimir dinheiro. O que eles têm que fazer basicamente é só agradar a mulher, é só ficar dando coisa de graça e tirando o poder dos homens, tirando a autoridade dos homens, ficar só agradando elas para se manter no poder e os caras vão continuar fazendo isso, certo? Então essa é a grande revolta, essa que é a Red Pill Rage dos caras. Nunca houve uma época em que mulher foi independente. Nunca houve uma época em que relacionamento foi igual, com divisão de responsabilidades e de gastos, certo? Mulher sempre foi dependente e os caras ficam mordidos porque eles não aceitam elas do jeito que elas são e eles não aceitam a sociedade do jeito que ela é.
E daí eles ficam perdendo tempo militando, perdendo tempo em movimento do direito dos homens para tentar criar algo que nunca existiu. E eles ficam fracassando constantemente. Porque o outro lado, ele é maior em quantidade de pessoas e ele é mais forte. Certo? O pessoal que fica lutando por igualdade é praticamente a mesma coisa que comunista, cara. Os caras querem criar um paraíso na Terra que nunca existiu e toda vez que eles tentam criar um negócio, o negócio não dá certo. Nesse caso, por exemplo, da dependência das mulheres, é um princípio biológico, cara. É um princípio biológico, é um princípio evolutivo. Então não tem porquê. O negócio pro cara sair da Fúria Red Pill, sair da Red Pill Rage, é aceitar que o negócio é do jeito que ele é. A hora que o cara aceita, ok, sociedade de noteísta sempre vai cuidar de mulher. E mulher nunca vai ser responsável, mulher é amoral, é isso aí mesmo, certo? E não tem esse negócio de relacionamento igualitário, se tu se relaciona com a mulher ela sempre vai ser dependente. E se o cara aceita isso, ele tem duas alternativas. Ou ele joga o jogo, o que não é recomendável. Já, na verdade, isso já não é recomendável já há 40 anos já, desde ali da década de 70, 40, 50 anos. Isso não é recomendável. Ou ele tem a segunda opção, não jogar porque ele não aceita os termos. Porque ele acha que não é justo. O cara não tem proteções, ele não tem poder, não tem autoridade num relacionamento em que ele vai entrar como responsável. Ele vai entrar tendo que cuidar dos outros. E essas pessoas que são dependentes deles, né, a mulher e os filhos, vão ter mais poder sobre ele e mais autoridade do que ele, do que o contrário. Veja bem, isso é totalmente errado. É totalmente... não faz sentido. I don't sleep anymore. Dead eyes, cold floor, same old shit that I don't learn. Two steps